Olá! Hoje vamos fazer uma análise a fundo de uma dissertação acadêmica bem interessante. Olá, pois é, um tema super relevante, né? A evasão universitária. Exato. É um trabalho lá da Universidade Federal da Grande Dourados, a UFGD, do Rafael Pereira Faustino, com orientação do professor Tiago Bruno de Jesus Silva. Isso mesmo, do mestrado profissional em administração pública. E o título já é bem direto: Termômetro da Intenção de Evasão Universitária. Instrumento proposto com base num fragmento de literatura. A nossa missão aqui é desvendar um pouco esses fatores da intenção de evasão e conhecer essa ferramenta, esse termômetro proposto. Exatamente. E olha, o ponto de partida é algo que a gente sabe que é sério. A evasão na universidade é um problema com impacto negativo para o estudante. Sim, claro. Dificuldade no mercado, até grana perdida. Pois é, e para a sociedade também. Já temos políticas, né? O Reúne, o Penais, que tentam ajudar na permanência dos alunos. Certo, políticas de apoio existem. Mas ainda falta, assim, uma ferramenta mais prática para as instituições conseguirem identificar mais cedo quem está em risco, sabe? Antes que a pessoa desista de vez. Entendi. E para chegar nessa ferramenta, a dissertação fez o quê? Mergulhou na literatura existente, imagina? Exato. Fizeram uma revisão bem robusta, usaram uma metodologia chamada PRONOCE. PRONOCE? Analisaram, olha só, 127 artigos bem recentes de 2019 a 2024. Nossa, bastante coisa. Sim, e de bases importantes, tipo Web of Science, Scopus, Cielo, Spell, e com foco naquelas publicações de maior impacto, né? Qualizar ou Q1, Q2. Então foi uma pesquisa bem direcionada para o que há de mais relevante. Justamente, buscaram por termos como evasão, desistência, abandono e os correspondentes em inglês também. E o que essa análise toda revelou? Quais são os grandes fatores aí? Bom, eles conseguiram agrupar os fatores em 4 grandes dimensões. A primeira eles chamaram de atributos de pré-entrada. Pré-entrada. Tipo, o que o estudante traz antes mesmo de pisar na faculdade? Isso. Coisas como gênero, a idade que a pessoa tinha quando entrou, o desempenho escolar anterior, ou se é o primeiro da família a fazer ensino superior. Entendi. Características prévias. E depois que ele entra? Aí vem a segunda dimensão. Fatores de integração institucional, acadêmica e social. Aqui é a experiência lá dentro mesmo. O dia a dia na universidade. Exato. O desempenho nas matérias, se está gostando do curso, como é a relação com os colegas, com os professores, aquele sentimento de pertencer ao lugar, sabe? Fundamental, né? Sentir-se parte. Ok, temos o antes e o durante. Que mais? A terceira dimensão são os fatores psicológicos. Esses são mais individuais. Tipo? Motivação para estudar, aquela que vem de dentro. Autoeficácia, que é acreditar na própria capacidade, né? Sim, a confiança de que vai dar conta. Isso. Estratégias para organizar o estudo, níveis de ansiedade, resiliência para lidar com os perrengues e até o burnout, o esgotamento. Fatores bem pessoais. E imagino que a questão financeira não pode ficar de fora. De jeito nenhum. É a quarta dimensão. Fatores financeiros. Dificuldade com grana, precisar pagar a mensalidade, a situação da família, ter que trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Claro, a realidade de muitos estudantes. E nessa análise da literatura toda, surgiu alguma coisa mais, chamativa? Alguma tendência? Olha, surgiu sim, algo bem interessante. Os fatores de integração, aqueles da experiência na faculdade, e os fatores psicológicos. Sim. Juntos, eles aparecem em mais de 70% das discussões desses artigos mais recentes. Opa, mais de 70%? Isso é bastante significativo. Quer dizer que a pesquisa está olhando mais para a vivência do aluno e para o lado psicológico do que só para a questão financeira ou quem ele era antes? Parece que sim. Não que os outros fatores não importem, claro que importam. Mas há um foco crescente em como o estudante se sente, se relaciona, se adapta e lida com as pressões lá dentro. Faz sentido. A qualidade das relações, se sentir acolhido. Exato. E a motivação interna, a autoeficácia, a resiliência, elas protegem o aluno, funcionam como um escudo. Já a ansiedade, o burnout, são sinais vermelhos. Entendi. E as finanças continuam sendo uma barreira, claro. Com certeza, especialmente para quem tem menos recursos. É um fator que persiste. Ok, então com base nesses fatores todos, principalmente os mais recorrentes,
como é esse termômetro que a dissertação propõe? É basicamente um questionário, tem 76 itens, 76 perguntas, distribuídas por aquelas 4 dimensões que a gente falou. 76 é bastante coisa. É relativamente extenso, sim, e muitos desses itens foram baseados em escalas que já existem e foram validadas em outras pesquisas, o que dá mais confiança, né? Certo, não saiu do nada. E qual a ideia de aplicação disso? A ideia é que as universidades possam usar esse termômetro, aplicar nos estudantes, talvez até de forma online, integrada nos sistemas acadêmicos que eles já usam. Para gerar o quê? Uma nota? Isso, uma pontuação de risco de evasão para cada aluno, um valor geral e também pontuações por dimensão. Assim, a instituição poderia ver, por exemplo, olha, esse aluno está com risco alto na dimensão psicológico. Ah, entendi. Para identificar cedo quem está precisando de uma atenção especial. Exatamente. E aí direcionar as ações. Se o problema é mais psicológico, oferecer apoio psicológico. Se é dificuldade acadêmica, talvez oficinas de estudo. Se é financeiro, encaminhar para assistência estudantil. Entendi. Seria uma forma de tornar a intervenção mais focada, mais personalizada. Precisamente. É uma tentativa de pegar todo esse conhecimento que está espalhado em vários artigos e transformar numa ferramenta prática para usar no dia a dia e combater um problema que é complexo e antigo. Muito bom. É uma ponte importante entre a pesquisa e a gestão universitária. Sem dúvida. E isso nos leva, talvez, a uma reflexão final, né? Qual seria? Identificar os fatores, medir o risco com uma ferramenta como essa é, sim, um passo super importante, ninguém duvida. Mas o desafio real, o pulo do gato, está na capacidade das instituições de, a partir desse diagnóstico, fazer alguma coisa que funcione de verdade. Exato. Implementar intervenções que sejam eficazes e, como você disse, personalizadas. Como garantir que esse termômetro não vire só mais um número, mas que ele realmente se traduza em ações que façam a diferença na vida do estudante, ajudando ele a ficar e concluir o curso? É uma ótima questão para a gente pensar. Como transformar o diagnóstico em ação efetiva? Fica aí a reflexão.